A palavra de Deus diz que Deus não permite que aquele... Alô? Meus irmãos, vamos orar, porque tem uma entidade sonora aí que... Alô? 1, 2, 3. Amém? Então, como eu estava dizendo, a palavra de Deus ensina que Deus não permite que aquele que confia nele seja abalado. Quem confia em Deus aqui? Diga amém aí. Não. Quem confia em Deus, diga amém. Não, quem confia mesmo em Deus, diga amém. Então você não será abalado. É assim que a Bíblia diz: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será abalado, você não será atingido. Deus vai acampar o anjo dele ao seu redor e vai cuidar de você. Hoje, meus irmãos, nós estamos terminando uma série de 3 mensagens que nós estamos apresentando na igreja sobre lições de honra, né? Tendo como base os homens valentes, os homens corajosos, os homens poderosos de Davi, aqueles homens que Davi separou, que Deus separou e colocou ao lado, ao redor de Davi, e que na verdade subsidiaram as grandes conquistas e toda a liderança de Davi diante do povo de Deus. Na verdade, a mensagem de hoje, ela vai tentar apresentar a essência das lições dos valentes, porque em 3 mensagens apenas a gente não tem condição de cobrir cada valente, mas a ideia é chamar a sua atenção para esse trecho da história do povo de Deus, que está lá no Antigo Testamento, narrada nos livros de Crônicas, Reis e Samuel, que trata desses homens que protagonizaram, que estiveram à frente de momentos inusitados, tremendos na história do povo de Deus, conhecidos aí universalmente como os valentes de Davi, os homens que arriscaram suas vidas. Eram homens corajosos, eram homens dedicados, eram homens fortes, eram homens destemidos. Eu tenho falado aqui já sobre 2 deles. Domingo passado, por exemplo, eu encenei aqui um deles, Absai, homem corajoso. Inclusive as pessoas estavam me perguntando: pastor, domingo que vem vai ter de novo uma peça? Eu falei, não, só uma vez por ano, né? Para não gastar aí o repertório dramatúrgico aí do pastor e da igreja. Mas quem foi Absai? Um guerreiro tremendo. Meus irmãos, esses homens, eles tinham como cenário para a vida deles quase que sempre o deserto. O deserto estava sempre marcando a vida deles. Vou precisar que a Poliana me acompanhe ali. A Poliana mesmo, por favor, me acompanhe ali no slide do deserto. Eu fiz uma fotografia disso. Uma das imagens, aqueles homens, aqueles guerreiros, eles contracenavam com coisas assim o tempo todo. Não era conforto, não era luxo. Era deserto, árido, cáustico, o sol ali em cima, não tinha água, era muita luta, muita batalha, mas eram homens destemidos. Eles não tinham medo da luta, não tinham medo da vida, não tinham medo de nada. Eles tinham uma confiança tremenda de que Deus tinha colocado a mão deles sobre Davi, que Deus era ungido, que Deus tinha ungido Davi, que Davi era ungido do Senhor, e eles estavam ali ligados naquela unção e submissos àquela liderança, acreditando que Deus estava com eles em qualquer situação, e Deus estava mesmo. E é interessante quando a gente lê essa história e essas histórias dos valentes de Davi, a gente tem vontade de ser um daqueles valentes também. Eu estava pensando, como é que ficaria eu de valente Davi? Aí alguém fez uma simulação aí. Eu gostei dessa coisa, né? A gente vai lendo a história, a gente pensa assim, puxa, a igreja tem o pastor valente de Davi, não é? Mas eu me lembrei que nós temos outros pastores. Eu fiquei pensando assim, e os pastores? Quem são os pastores valentes de Davi? E aí um artista simulou aí os pastores valentes aí. Vamos dar um aplauso aí para os pastores valentes da vida. Agora, para ser valente precisa ter uma roupa dessa? Não precisa, né? Para ser valente não precisa ter umas armas. Tira isso aí logo daí, porque daqui a pouquinho vai estar na internet no mundo inteiro aí, cheio de. Para ser valente não precisa dessa roupa especial. Sabe, para ser valente, não precisa ter um escudo, uma lança, uma arma. Porque valente significa homens de honra.
Homens com quem Davi podia contar e em quem ele confiava. Hoje eu quero chamar a atenção para esse Benaías aí, um dos valentes. Meus irmãos, na verdade, o homem valente que mais foi honrado em toda a história foi Benaías. E há um resumo da vida dele, em pelo menos 3 livros da Bíblia, mas eu chamo a atenção ali para 1 Crônicas, capítulo 11, há um resumo ali, nesses poucos versículos. Eu queria que você acompanhasse essa leitura. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso como os 3 primeiros de Davi, e Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Benaías foi mais um desses valentes, homens corajosos, homens que não tinham medo de viver, homens que não tinham medo de sofrer, homens que não tinham medo de chorar, homens que não tinham medo de padecer, homens que não tinham medo de passar necessidade, homens que não tinham medo da seca, homens que não tinham medo do deserto, homens que não tinham medo de inimigo, nem de um homem, nem de exército. Eles confiavam em Deus, eles confiavam no Deus de Davi, no Deus que ungiu Davi. Benaías foi um desses homens. E quando a gente estuda a história de Benaías, a gente encontra uma espécie de resumo da vida de todos os valentes. E esse resumo enseja para nós uma reflexão muito especial, porque eu não preciso ter a força de um Benaías, eu não preciso ter a coragem de um Absai, eu não preciso ter, nem mesmo, meus irmãos, chegar ao ponto da nobreza de caráter de um Urias. Mas se eu for sincero, se eu for autêntico, se eu for verdadeiro, se eu conseguir ser íntegro, eu serei um valente. Deus vai usar a minha vida, e Deus vai me fazer protagonizar capítulos tremendos da minha história, da história do povo dele, porque Deus não está à procura de homens especiais. Nós vimos aqui 2 domingos atrás, que eram homens que não tinham nada de especial, estavam devendo tudo, cheio de problemas, mas Deus os separou e os honrou. Deus honrou esses homens, vai honrar você também. Deus honrou esses homens, vai honrar a mim também. Deus é o mesmo Deus. Hoje não há exército para você guerrear contra eles, não há leões para você entrar na cova e matá-los, mas a cada dia nós temos situações que precisamos vencer, e Deus, o mesmo Deus que os fez vencer, nos fará vencer, desde que nós sejamos sinceros diante dele. Tem algumas coisas para compartilhar sobre Benaías. A primeira delas, meus irmãos, aqui, a Bíblia apresenta Benaías como um matador de gigante. Nós lemos o texto lá no versículo 23, ele matou um homem grande, 2,20 metros. A estatura mediana da época era bem baixa, e esse gigante aí era um cara muito forte. A Bíblia diz que ele tinha uma lança pesada, enorme, e Benaías tinha um cajado, um bastão na mão. E a Bíblia diz lá, o texto é bem claro, um homem de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías o atacou o Egito com seu bastão, era um cajado de pastor. Ele arrancou a lança, com o bastão ele arrancou a lança da mão do gigante, pegou a lança pesada dele e com a própria lança o matou. Ele era um matador de gigante. A grande verdade, meus irmãos, é que ser cristão no século 21 significa ser matador de gigante. Ser cristão em nosso tempo, fazer valer os valores do reino de Deus, não negociar a fé, não negociar a doutrina, não negociar
negociar a palavra de Deus para enfrentar o mundo no nosso dia, como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai enfrentar muitos gigantes. A lição de Benaías como matador de gigante para nós é que sempre que nós estivermos diante de algo maior que nós, mais pesado que nós, mais forte que nós, pressões, ideologias, filosofias, tradições enormes, que constroem paredes enormes e que diz para você assim: o errado você tem que fazer porque aqui é certo. A Bíblia diz que é errado, mas aqui na América é certo. E você acredita que pelo fato de estar na América, mesmo a Bíblia dizendo que é errado, você vai fazer porque na América é certo. Você está enfrentando um gigante enorme. Uma ideologia secular, mundana, que tenta convencer você de que há certas situações que você pode colocar a palavra de Deus de lado. Quero dizer a você uma coisa: se você não fugir desse gigante, se você pegar o que você tem na sua mão, a palavra de Deus, que é o seu cajado, e se você enfrentar esse gigante, daqui a pouquinho o povo vai estar dizendo aqui: olha, o que a palavra de Deus diz que é certo, tem que voltar a ser certo na América. O que a palavra de Deus diz que é honrado, tem que voltar a ser honrado na América. Sabe o que diz cada pesquisa que sai, meus irmãos, pelos institutos de pesquisa aqui dos Estados Unidos? Cada vez mais esse país lê menos a Bíblia. Cada vez vai menos aos cultos. Cada vez se compromete menos com o reino de Deus. Esse país vai ditar a sua conduta. Esse país vai dizer o que você pode ou não pode fazer? Não, o que vai dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer é a palavra do Deus Altíssimo. E que venham os gigantes. Enfrentar gigantes é enfrentar ideologias contrárias ao reino, filosofias contrárias ao reino, doutrinas contrárias ao reino. Às vezes as cortes aprovam, os tribunais aprovam, leis são formuladas, decretos são assinados, tudo está legal nos códices legais, mas você começa a ler a Bíblia e você aprende que ali na Bíblia é diferente e Deus não aprova. E agora a sociedade aprova, os governos aprovam, os tribunais aprovam, mas a palavra de Deus não aprova. É um gigante que a gente tem que enfrentar. Para você se reunir a sua família e dizer assim: olha, é verdade, o Senado aprovou, é verdade, o Supremo aprovou, é verdade, as cortes do mundo inteiro estão aprovando, mas a Bíblia diz que isso está errado, que isso é pecado, que isso agride o coração de Deus, e nós vamos derrubar esse gigante em nome de Jesus Cristo. Eu ainda continuo acreditando numa igreja na contramão do mundo, e não uma igreja que tenta ser diplomática com o mundo, politicamente correta com o mundo, aceita pelo mundo. Spurgeon dizia que nós temos que prestar bastante atenção quando o mundo começa a nos elogiar. Temos que abrir os olhos quando o mundo começa a dar parabéns para nós. Nós não temos que ser aprovados pelo mundo, não temos que receber parabéns do mundo. Nós temos é que enfrentar o mundo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus prevalece, o reino de Deus vence. Mas eu tenho que enfrentar o gigante. Eu não posso me acovardar. Você está diante de que gigante? Quais são os gigantes de 2,20 metros de altura que estão diante de você? E que estão oprimindo você, humilhando você, como que querendo forçar você a fazer o que você não acredita, o que você não crê, o que você entende que está errado, mas você está constrangido a ter que fazer aquilo. Olha, querido, se você está convencido que deve fazer algo que a palavra de Deus condena, o mundo está ganhando a batalha na sua vida, o mundo está ganhando a guerra na sua vida. Mas se você se obstinar dizendo: eu fico com Deus, eu recorro ao exemplo da história recente, um homem chamado Martinho Lutero. Ele estava dentro de um sistema religioso, ele começou a estudar a Bíblia, irmãos, isso é história. Ele começou a estudar a Bíblia e a palavra de Deus começou a confrontá-lo. Ele começou a ver que ele fazia parte de um sistema religioso que não estava de acordo com as escrituras sagradas. Sabe o que é isso? Ele
ele tinha cátedra, ele era um professor universitário. Ele tinha assinado um documento de lealdade à sã doutrina. Mas ele estava estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E havia um conflito, porque aquilo que ele ensinava estava de acordo com a sã doutrina, mas aquilo que ele aprendia na Bíblia era diferente. E ele vai agora ser ameaçado, ele vai agora ser injustiçado, ele vai agora ser levado a um tribunal de julgamento. Ele vai lançar a máxima dele: somente a Escritura, eu fico com a Escritura. Eu não consigo fazer de conta que não sei o que eu sei da palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Muitos que estão nas igrejas, que estão ouvindo sermões, que têm uma Bíblia dentro de casa, e até que lá no Brasil chegaram a ser crentes fervorosos, aqui estão abandonando, estão fazendo de conta que não sabem o que sabem, o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus manda. Gigante. Um diretor de um seminário aqui na América recentemente escreveu um texto dizendo assim: os gigantes ideológicos do presente século tornam esses gigantes que foram enfrentados lá atrás fichinha. Seu trabalho, seus relacionamentos, dentro da sua casa, os gigantes ali a serem enfrentados. Pastor, como é que eu venço um gigante desse? Você vence confiando no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Ele vai abençoar você e vai te dar vitória. Não negocie, não abra mão, não faça concessões com aquilo que é a palavra de Deus, o ensino do Senhor. Confie em Deus, Ele vai abençoar você do jeito dele, no tempo dele, na proporção dele, e não do seu jeito, na sua proporção, no seu tempo, do jeito dele. Ou você deixa Deus ser Deus na sua vida, ou você vai querer ser o Deus da sua vida. Você espera o tempo de Deus, você vai quebrar a sua cara querendo forçar o seu tempo. Estava vendo um artigo de um agricultor falando sobre uma planta, na verdade um legume que foi cultivado ali. Ele colocou 2 legumes numa bandeja e perguntou assim: qual que você escolhe? E tinha um legume lindíssimo, mas muito lindo mesmo, e o outro bonitinho, sabe? Bonitinho. E os olhos de todo mundo vai para aquele legume lindíssimo. Ele fala: pois é, mas o mais saudável é esse bonitinho aqui. Sabe por quê? Porque esse aqui é lindo desse jeito, com antecipação, com remédio, com química, com agrotóxicos e com tantas coisas que a gente coloca na terra para antecipar, para produzir mais rápido. Ele fica bonito assim, mas ele não tem o mesmo valor desse outro aqui. Sabe o que é? Quem são os Benaías do século 21? Sou eu e você, querido. Somos nós que temos que pegar o nosso cajado, a palavra de Deus, e olhar para o gigante e falar assim: olha, eu vou pular no seu pescoço, querida. Eu não tenho medo de altura, não tenho medo de lança pesada, não tenho medo de lança grande. Eu vou pular no seu pescoço e você vai ver que há Deus em Israel. Você vai ver que há um Deus poderoso. Sabe como que Benaías também era conhecido? Além de matador de gigante, a Bíblia vai dizer que ele é conhecido como caçador de leão. É muito interessante isso, porque há uma frase só aí no versículo 22 que diz muita coisa. Ele diz que um dia de neve, Benaías estava caçando leão, um dia de neve. E, meus irmãos, eu queria que você lesse esse versículo e a sua visão enxergasse o que está escrito ali. Se fosse eu no lugar de Benaías, o versículo é diferente. Ia ser assim, ó: o leão estava caçando o pastor Lécio e o pastor Lécio caiu numa cova. Ia ser assim. Mas não era o leão que estava caçando Benaías, não, meus irmãos. Era Benaías que estava caçando o leão. Sabe quem estava em perigo aqui na história? Era o leão. Sabe quem estava com medo? Era o leão.
Sabe quem estava fugindo? Era o leão. E sabe quem estava completamente aturdido ao ponto de não enxergar uma cova com a qual ele estava acostumado, que era o habitat dele? O leão. Porque quando o leão percebeu que quem estava vindo atrás dele era Benaías, ele perdeu o controle de todas as coisas. Temos aqui uma expressão que denota não alguém que tem medo do mundo, mas alguém de quem o mundo tem medo. Não alguém que está fugindo do mundo, mas alguém que o mundo foge dele. Não alguém que está sendo acuado pelo mundo, mas alguém que está encalacrando o mundo e acuando o mundo. Não alguém que está sendo intimidado pelo mundo, mas alguém que está apavorando o mundo, transtornando o mundo. O leão estava fugindo de Benaías. Aí o leão deu graças a Deus que mesmo sem me ver, apareceu uma cova. Ele caiu na cova. Eu imagino ele caindo na cova e tomando aquele tombo de bênção, né? Graças a essa queda, eu estou livre de Benaías. Lê do engano. A Bíblia diz que Benaías entrou na cova e matou o leão dentro da cova. Porque Benaías queria acabar com o leão. Benaías não queria amedrontar o leão. Benaías não queria apenas se divertir com o leão. Ele queria matar o leão. Querido, querida, nós não podemos nos divertir com o mundo. A gente não pode querer apenas resistir ao mundo, provocar um medinho no mundo. Nós temos que acabar com o mundo que está dentro de nós. Nós temos que vencer o mundo. Nós temos que botar o mundo para correr. E vai chegar um dia que nem as pessoas vão pensar duas vezes antes de oferecer alguma coisa do mundo. Antes de te fazerem uma proposta indecente do mundo. Antes de oferecerem o pecado para você praticar no mundo. Só de olhar para você já vão ir para o outro lado. Já vão correr de você. E sabe, na hora que elas estiverem desesperadas, sem ter para onde recorrer, elas vão se lembrar de você. E vai ser a hora de você ganhar essas pessoas para Cristo. Mas o mundo a gente derruba, a gente destrói. Benaías foi um homem que, quando se propunha a fazer algo em nome de Deus, ele fazia até o fim, ele não desistia. Cadê o leão? O leão entrou nessa cova aqui. Meus irmãos, quando um homem num deserto entra numa cova, ele não sabe o que ele pode encontrar ali. A Bíblia diz que Benaías entrou e matou um leão, mas podiam ter vários leões ali dentro. Ele tinha uma obstinação. Ele queria matar aquele leão. O que no mundo está fazendo você correr, está fazendo você fugir, está amedrontando você? O nosso Deus tem poder de reverter as posições e colocar o mundo para fugir de você. Nós temos que criar filhos, meus irmãos, não para terem medo do mundo, mas para o mundo ter medo deles. Nós temos que ter um relacionamento nas mídias sociais para o mundo ter medo da gente. E nós temos que ter a capacidade de imitar a Cristo, de pregar o Evangelho e de viver a palavra, que onde a gente chega, o pessoal já sabe, vai ter paz, alegria no Espírito Santo, porque eu cheguei ali, você chegou ali. A palavra de Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus está dizendo assim: você é o Benaías e o inferno é o leão. E a minha igreja, o Senhor Jesus disse: a minha igreja vai romper as portas do inferno. A minha igreja vai botar o mundo para correr. Essa história de crente imitando o mundo, acorde. Não há nada do mundo que interesse para você, nem para mim. Nada. Não há nada lá que apeteça-nos. Não há nada lá que nos atraia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E diz que se alguém quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus.
da relação do crente com o mundo está correndo dele, e não você do mundo. Duas lições especiais: os gigantes da vida, Deus nos capacita a vencê-los, e o mundo, Deus nos capacita a perseguir com a palavra da verdade. E não vai ter leão capaz de rugir diante do poder que há em Jesus Cristo. Sabe como você tem que enfrentar a vida? Em nome de Jesus. Sabe como você tem que sair de manhã para trabalhar? Depois de dobrar os joelhos. Nós não somos a geração que sai apressado de casa sem fazer uma oração. Não fazemos parte desse time secularizado, que a Bíblia fica fechada a maior parte do tempo, que não abre nunca para ler, para meditar, para se alimentar. Nós não podemos engolir isso, fazer parte disso. Nós temos que fazer parte de um time que confia em Deus, que acredita em Deus e que experimenta dia a dia viver de acordo com o que ensina a palavra de Deus, de confiar nisso, acreditar nisso, praticar isso. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Há um texto interessante sobre Benaías, com o qual eu quero encerrar esta mensagem. Está lá em 1 Reis. Eu coloco que Benaías foi um campeão do reino, né? Diz assim: então Benaías, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaías, filho de Joiada, como comandante do exército no lugar de Joabe. O rei aqui era Salomão. E Salomão percebeu que a atitude de Joabe estava maculando a integridade do reino, desde Davi. E Salomão vai dizer assim: olha, Benaías, resolve esse problema para mim. Fala, vamos acabar esse capítulo da história, porque o sangue de inocentes que Joabe derramou não vai ficar sobre a casa de Davi, vai ficar sobre a cabeça dele. Mas Salomão não prometeu nada para Benaías, apenas deu uma missão de honrar a história da casa de Israel. Benaías vai, executa Joabe, ele é enterrado no deserto, e quando ele volta, o rei coloca Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe. Ele é honrado pelo rei, porque cumpriu a missão, porque foi corajoso, porque não foi medroso, porque não buscou o holofote, porque não negociou a obediência, porque não vendeu a integridade, mas porque entendeu que havia um Deus regendo todas as coisas, que há um Deus poderoso no comando de todas as coisas. Igreja, existe um Deus poderoso no comando de todas as coisas. E esse Deus conta com cada um de nós como valentes do exército dele, valentes ao lado dele, não da valentia da força, não da valentia da violência, não da valentia da imposição, não da valentia do domínio, mas da valentia da integridade, da valentia do caráter, da valentia da santidade, da valentia da submissão, da valentia da obediência, da valentia da determinação de obedecer antes a Deus. Eu estava orando sobre como encerrar a mensagem desta noite, e eu me lembrei de Pedro e João diante das autoridades no tempo de Jesus. Eles foram presos e foram ameaçados, e disseram para eles assim: a partir de agora vocês não vão falar mais neste nome, Jesus. E a resposta que eles deram para as autoridades foi a seguinte: nos convém antes obedecer a Deus. Nos convém antes, como é que é a igreja? Obedecer a Deus. Nos convém antes obedecer a Deus. Sabe qual o resumo da vida de Benaías? Diante do gigante, me convém antes obedecer a Deus.
diante do leão, no dia de neve, me convém antes obedecer a Deus. Diante da missão dada pelo rei Salomão, me convém antes obedecer a Deus. Pedro e João disseram para aquelas autoridades: nos convém antes obedecer a Deus do que a vós. Aí eles dizem uma frase que poucos crentes entendem o significado dela. Eles falam assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe o que significa essa frase, queridos? Eles estavam dizendo assim: ainda que nós quiséssemos, ainda que nós decidíssemos, está além de nós, nós simplesmente não podemos, nós não conseguiremos, está acima de nós, deixar de falar das coisas maravilhosas que temos visto e ouvido. Sabe quem é essa pessoa que está do seu lado, que entregou seu coração para Cristo? É um valente de Deus. Porque uma dona de casa, que cuida da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, ainda sai para a rua e trabalha de sol a sol para ajudar no orçamento de casa. Essa mulher é valente de Deus, porque um homem que se submete a horas a fio de trabalho, às vezes pesado, duro, completamente diferente daqueles que ele estava acostumado, mas faz por amor a Deus, a sua família. Esse homem é um valente de Deus. Como valente, ele vai enfrentar gigantes. Como valente, ele vai ter missões árduas. Ele vai ser um matador de gigante, um caçador de leões. Mas ele vai experimentar a boa mão de Deus. Isso é maravilhoso, gente. A gente fica vendo os riscos que esses homens correram. Mas se a gente imaginar a nossa rotina hoje como sendo a rotina deles no passado, presta atenção nisso. Saía de casa, caçava o leão, entrava na cova, matava o leão, ia para o gigante, pegava a lança do gigante, matava o gigante, cumpria a missão. Mas o Deus Todo-Poderoso permitia que esses homens saíssem e voltassem. Saíam e voltaram. Deus estava com eles. E sabe, cada vez que eles iam e voltavam, eram homens mais valorosos, eram valentes mais excelentes, porquanto agora mais experientes, pela boa mão de Deus na vida deles. Quero convidar você hoje a se alistar no exército de Deus, a não abaixar a cabeça para o mundo, para as ideologias do mundo, para as filosofias do mundo, para as pressões do mundo, mas se posicionar na história como alguém que crê em Deus, para quem importa antes obedecer a Deus. Pastor, eu entendi a mensagem e eu quero ser um valente de Deus. Eu quero ter esse mesmo destemor, essa mesma ousadia, essa mesma perseverança, esse mesmo espírito de obediência em toda a minha vida, querido. Em nome de Jesus. Se isso é sinceramente o que você deseja, fique em pé no seu lugar, onde você está. Cada irmão, cada irmã em Cristo, cada pessoa que está aqui, pastor, isso é o que eu desejo. Eu quero ser um valente das mãos de Deus, um servo de Deus. Pode ficar em pé, meu irmão. É isso que você deseja? É isso que eu desejo. Estou aqui em pé. Quero ser um valente de Deus. Cadê a minha igreja? Fique em pé, igreja. Vamos ser uma igreja de valentes, uma igreja de homens e de mulheres que confiam em Deus, que creem em Deus, dispostos a não negociarem a sua fé em Deus. Uma igreja de valentes. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor.
aqui estamos nós, Pai, a tua igreja, homens e mulheres falhos, a exemplo daqueles homens que encontraram Davi naquela caverna, com dívidas, aflições, falhas. Mas, ó Deus, nós não estamos aqui como uma igreja que confia em si mesma, mas como uma igreja que confia no Senhor. O Senhor sabe, Pai, quais são os gigantes que cada um está a enfrentar, quais são os leões que cada um precisa caçar, qual é a missão que cada um precisa cumprir. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão santa sobre a nossa vida, Senhor, e permita que saiamos de casa a cada manhã e retornemos à noite, guardados pelo Senhor, vitoriosos pelo Senhor. Que não haja gigante, Pai, que nos amedronte, e que não haja leão que nos intimide, e que não haja missão que nos acovarde. Ó Deus, estenda a tua mão de poder e de graça sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, no santo e bendito nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Queria que você desse uma palavra de encorajamento a 2 ou 3 pessoas perto da sua casa, perto de você. Dê uma palavra de encorajamento. Não desista. Vai em frente. Deus é contigo. Caça esse leão. Pule no pescoço desse gigante. O Senhor vai te dar a vitória. Quero convidar a igreja a vir aqui para frente. Estamos encerrando essa série. Deixe seu lugar e vem aqui para frente. Todo mundo aqui à frente. Vamos terminar esse culto de uma maneira diferente hoje. Pode vir aqui para frente. Chega o mais perto aqui das escadas que você puder. Eu vou impetrar a bênção e depois nós vamos terminar esse culto cantando. Certamente Deus já colocou a música no coração dos nossos irmãos. Pode vir aqui para frente, igreja. Vem aqui para frente. Rapidamente, vamos encher esse lugar aqui. Nesses 3 domingos, Deus falou conosco assim: não importa o seu passado, não importa o seu currículo, o que importa agora é você se submeter à autoridade de Deus. É você confiar na palavra de Deus. Vem, igreja, aqui para frente. Cada irmão, cada irmã, vem aqui para frente. Dê os seus passos de fé. Venha diante do altar. Vou impetrar a bênção. E depois nós vamos cantar. E vamos sair cantando. Depois da bênção, o culto estará encerrado com essa canção. E nós vamos lá para o fellowship. Vamos nos abraçar lá. Vamos ter um momento de comunhão. Mas agora, coloque a sua mão no seu coração, querido. Coloque a sua mão aqui no seu coração. E eu quero impetrar a bênção para você, em nome do Senhor, nesta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, Pai bendito, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que a consolação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, sejam com todos vocês aqui nesse santuário nesta noite. E de igual modo com toda a igreja do Deus vivo espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Aleluia, amém, Senhor.